Um excelente domingo para todos e para toda a sua família. Que o nosso Deus Todo-Poderoso possa iluminar todos os seus caminhos e os caminhos dos seus. Hoje, domingo, nós estaremos buscando o Divino Espírito Santo, já que o nosso Senhor, ele afirma que sem ele nada podemos fazer. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nos casos verídicos destas pessoas que tiveram um encontro com Deus, além do poder de Deus que transforma, que cura, que liberta, tiveram um encontro com Deus, que muda a identidade da pessoa. Acompanhe. Os meus pais separaram-se quando eu tinha mais ou menos 4 anos. Meu pai não trabalhava e quando trabalhava era para gastar em bebida e quando não chegava ainda ia ver onde é que a minha mãe tinha o dela escondido para usar na bebida. Mas algum tempo depois deles estarem separados, a minha mãe foi viver com outra pessoa. O meu padrasto não era uma pessoa equilibrada, procurava brigas em tudo quanto era lado. Eu deveria ter uns 6, 7 anos. O meu padrasto começou a abusar de mim. Era horrível. Era horrível. Inicialmente, eu nunca falei com ninguém. Para além do medo, não é? Porque depois cresce o medo, depois já há vergonha, não é? O que é que eu vou dizer? Levou-me a uma autoestima muito baixa, levou-me a uma banalização do que era o sexo, até que um dia eu conheci uma pessoa e essa pessoa foi de certa forma inteligente, começou a conversar comigo, ganhou a minha confiança e perguntou-me: gostavas de mudar de vida, de ter uma vida melhor? E é óbvio, para quem sempre teve uma vida que era um inferno, era a solução, não é? Lá vem o príncipe encantado num cavalo branco e vamos sair disto para uma vida melhor. Eu saí de casa com 17 anos. Entretanto, essa pessoa arranjou um lugar para eu ficar, um apartamento, e com muita conversa e uma ladainha que só esse tipo de gente sabe, acabei no mundo da prostituição. Eu recordo-me de uma noite eu estar com um cliente e eu pensar: meu Deus, quando é que eu vou sair daqui? Como é que eu vou sair daqui? Não é isto que eu quero. Não foi isto que eu sonhei. Eu sei que a primeira pessoa que me colocou na prostituição tinha regras muito específicas do que eu não podia fazer. Como, por exemplo, eu não podia beijar o cliente. Ele perguntou-me o que é que tinha acontecido, porque depois há esse lado, parece que é sádico, que eles tentam saber como é que correu, quanto é que fizeste, e aquilo para mim era horrível. Ter que reviver pela segunda vez o que é que eu tinha feito durante a noite era horrível. E eu recordo-me que chegou essa parte do beijo e que eu disse que sim. E eu levei uma surra e fiquei marcada. Eu depois consegui fugir. Logo depois disso voltei a conhecer outra pessoa. Depois já não era clientes de boate, já era clientes de hotel, outro padrão. E outro nível, mas no fundo a mesma coisa. Mais tarde, ainda na prostituição, eu tentei o meu segundo suicídio. Já estava com o segundo, é uma palavra feia, mas eu vou usá-la, porque é o corriqueiro, a palavra corriqueira que se usa, o meu segundo chulo, e eu descobri que ele tinha ido levar uma outra menina à Espanha quando ele me tinha mentido. E eu senti traição, porque apesar da pessoa estar nessa vida, aquela pessoa que está mais próxima de nós, não é, deveria ser
fiel, entre aspas, não é? Eu tomei tudo o que era comprimidos, eu não disse nada a ninguém, eu fiquei sozinha dentro de casa e eu queria mesmo pôr um fim. Ainda chamei o médico a casa e ele disse-lhe o que é que tinha acontecido, tive que ser sincera. Ele disse, não, tem que ir para o hospital. Fui para o hospital, tive a soro uma noite, portanto, entretanto passou. O tipo de pessoas com quem eu me envolvi profissionalmente, entre aspas, eram principalmente traficantes. Eu continuei ainda algum tempo na prostituição, mas acabei por sair. Olhar no espelho para mim era como se eu visse a imagem de alguém que eu não gostava. Era muito difícil. Eu tinha vontade de fugir. Porque encarar-me, mim, no espelho, não dava. Já não estava a trabalhar à noite, já não trabalhava como prostituta, mas estavam lá as marcas ainda daquilo que eu tinha sido. Eu não conseguia perdoar a mim mesma. E quando eu conheci a igreja, lá está, trazia a bagagem do passado. Eu só queria fechar os olhos e não acordar mais. Eu fui convidada de uma forma assim muito subtil. Eu preciso que venha ser minha testemunha de um casamento. Eu, ok, está bem. Eu fui. Senti a necessidade de ir outras vezes. E à medida que eu ia indo, ia fazendo sentido. Eu tinha pegado na Bíblia na faculdade para estudar umas partes. Mas estudar de forma literária, não da forma como depois me ensinaram mais tarde. E para mim, a Bíblia era só mais um livro. Mas falava-se tanta vez de Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Foi nascendo uma curiosidade de saber o que era. Perguntava a toda a gente, mas o que é isso? Podem-me explicar o que é isso? E toda a gente me respondia, não dá para explicar. Mas sendo eu ex-aluna de faculdade e estando habituada a ler nos livros, como é que uma coisa que não se pode explicar? É impossível, não dá. Mas o que toda a gente dizia era que havia alegria, havia paz e tudo mudava, que havia uma transformação completa nas pessoas. Eu pensei assim, bom, então se há uma transformação, eu também preciso perdoar o meu padrasto e perdoar pessoas que entretanto entraram na minha vida, até mesmo quem me levou para a prostituição. Eu tinha mágoa, óbvio, não é? Até do meu pai, porque eu tinha mágoa do meu pai, porque se ele tivesse sido um verdadeiro pai, eu teria tido uma infância equilibrada, teria tido uma vida equilibrada. Ele não esteve lá, então eu, de certa forma, também o culpava por ter tido a vida que eu tive. Eu não recebi o Espírito Santo até perdoar. Eu recebi o Espírito Santo num domingo, no Templo Maior, com o Sr. Bispo Macedo. Estava cá, felizmente, e foi qualquer coisa de extraordinário. Eu aproximei ao altar, claro. E eu recordo-me de o Sr. Bispo ter pedido para fazer imposição de mãos. E eu estava lá à frente, bem à frente, coladinha ao altar. E na imposição de mãos eu senti assim, não é sentimento, mas é aquela sensação de alívio de quando a pessoa está pesada do seu passado. E eu senti naquela altura um alívio muito grande e chorava copiosamente. E entretanto na minha mente vinham as palavras, crê, e foi tão bom. Eu recordo-me depois do Sr. Bispo dizer lá de cima, creia, exatamente aquilo que eu tinha ouvido. Eu assim, meu Deus, era assim a cerejinha no topo do bolo. E quando eu saí dali eu quase não conseguia falar. Era um sorriso de orelha a orelha. Mudou a minha autoconfiança. Mudou os meus traumas. Eles foram apagados. A minha vida é diferente hoje. Porque eu mudei. Então, automaticamente, a minha vida não pode ser igual.
há muito mais força da minha parte para ir atrás dos meus objetivos. Dizer o que o Espírito Santo representa para mim é pouco, porque eu não posso dizer o que ele representa para mim verdadeiramente. Tudo aquilo que eu vou dizer agora é uma gota no oceano para aquilo que ele é, de facto. Então, o Espírito Santo para mim é base, é a minha base. É a minha base para tudo. É a minha base em todas as áreas da minha vida. É ele quem me conduz. É ele que está comigo, que me acompanha diariamente. É ele que me consola. É ele que... É o tudo. O Espírito Santo não me julgou. Aceitou-me como eu era e transformou a minha vida por completo. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, tudo muda, tudo se transforma em sua vida. E é isso que Deus quer fazer consigo, o mesmo que fez com estas pessoas. Não importa o seu estado, não importa o que você fez ou deixou de fazer, não importa quem você foi ou até mesmo é. O que importa é se você está decidido a mudar. Se você quer a Deus, Ele quer a você. Ele morreu na cruz por todos nós. Ele jamais nos despreza, Ele jamais nos rejeita. Aquele que vem a Deus jamais será lançado fora. Então aproveite que Deus está de braços abertos e venha a Ele. Hoje, domingo, às 7 da manhã, às 9 da manhã, às 3 da tarde e às 6 horas da tarde, especialmente pela manhã, mas caso você tenha trabalho, você trabalha por turnos, então você tem os cultos da tarde. Aqui no Cenáculo do Funchal, onde eu me encontro em uma das compartições do nosso cenáculo, na rua Doutor Brito Câmara, número 32, é em frente à rotunda dos bombeiros sapadores do Funchal. Casei nova, com 17 anos, fiquei grávida do meu primeiro filho. Começou a haver umas certas dificuldades de haver um entendimento, o meu filho com o meu marido, porque ele dedicava-se muito ao trabalho e não havia aquela atenção em especial pai e filho, porque foi crescendo e sempre nunca havia aquela dedicação e atenção, de pensar sempre que o pai não gostava dele, que não lhe dava atenção, que o pai nunca tem tempo para mim, o pai não me leva ao jardim, o pai só é trabalho. E aquilo foi gerando aquelas raízes dentro dele, de pôr dentro dele que era rejeitado. Comecei a ver neles agressividade e revolta. Depois de 12 anos, eu tive o segundo filho, já houve outra maneira de ser, outros cuidados, coisa que com o outro meu filho não foi assim. Houve uma diferença de um para o outro e foi criando umas situações mais difíceis de se poder sobreviver no lar, ao ponto de haver já agressões físicas entre pai e filho, dizer que ele já não entrava em casa, chegar ao ponto de ele ficar na rua. Sentia-me triste, sentia-me magoada comigo mesmo porque não sabia o que é que havia de fazer nem por um nem por outro, sentia-me frustrada, nervosa. Foi assim, gerando essa situação, onde eu ter uma pessoa que estava em minha casa a trabalhar e ela falar-me do centro de ajuda. E eu disse, olha, nem é tarde, nem é cedo, se puder-me levar já hoje, eu vou já hoje, porque eu já estou cansada. E foi aí que eu encontrei o lugar certo para poder ajudar tanto um como o outro. Quando eu comecei a ir às palestras, chorei muito, correu muitas lágrimas pelos olhos. Foi a minha libertação, porque estava a sair aquilo que eu carregava dentro de mim. Essa frustração, essa tristeza que eu trazia dentro de mim. Depois, através de ver a mudança dentro de mim, comecei a ver as atitudes, o pai e o filho já começarem a entender melhor um com o outro.
era proprietária, não é? Mais uma esposa de uma pastelaria. Não era assim muito grande, era uma pastelaria, mas com a quantidade de clientes que já começou a ficar muito pequena, a gente resolveu expandir mais a pastelaria. Foi aqui que tudo iniciou, a primeira fábrica da Doce Creme, onde iniciou o fabrico dos bolos para o balcão, e depois temos uma fábrica que faz de revenda 8 a 9 mil bolos por dia. Temos as carrinhas que fazem a distribuição dos bolos todos os dias. Distribuímos por várias zonas de Lisboa, Barreiro, Montijo, Expo, hospitais. A casa está sempre a funcionar porque tem uma expansão muito elevada e não pode fechar. Esta foi a primeira fábrica que levou a expandir mais a Doce Creme. Hoje tenho a minha família transformada, realizada, tenho 3 netos, um vem a caminho, tenho desfrutado de viagens a Templo Salomão, a Israel, tenho esta casa, que esta casa é minha, uma casa própria, onde tenho também uma casa no Brasil, onde tenho também lá um Jeep. Tenho uma casa também no Algarve, condomínio fechado. Também iniciei agora há pouco tempo um projeto de cosméticos, onde tenho vindo a crescer e a alcançar o patamar de chegar a diretora. Essas famílias foram reconstruídas, restauradas, abençoadas por Deus. E você também pode. Você pode ver isso na sua vida e isso também no seu casamento, na sua casa, na sua família. Por isso a senhora, o senhor, você jovem, que tem visto o casamento de seus pais indo por água abaixo, como se diz, pelas canas adentro. Você que tem visto o seu familiar doente, hospitalizado, e você se sente impotente para ajudá-lo. Você que tem visto sua família dividida, cheia de bulha, cheia de problemas, dificuldades, discussões, bilhardices, que tem afetado a sua casa, a sua família, fofocas, disses que não me disses. Venha lutar por eles, venha buscar por eles. Todos os domingos oramos pelos casais, oramos pelas famílias, no Cenáculo do Funchal e em todas as igrejas universal. Qualquer informação que você precise, você tem a nossa linha SOS Espiritual através do 21-836-8008. Você pode receber informações, a direção, a morada, como também fazer o seu desabafo, fazer o seu pedido de ajuda ou até mesmo pedir uma visita. Eles vão encaminhar, você que vive na Madeira, eles vão encaminhar a sua chamada ou o seu pedido de ajuda para mim e eu vou poder ajudar vocês. Onde quer que vocês estejam, nós vamos chegar a si com a nossa ajuda. A ajuda que vem do alto, que vem do Pai das Luzes. Que Deus abençoe a todos. Sente-se desamparado, sem rumo e sem respostas? Todos os dias, a partir da meia-noite, assista à Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos vocês. Um programa que lhe trará paz, coragem e entendimento espiritual. Na Record TV Europa, a partir da meia-noite. Não perca!